As nossas crianças já podem se direcionar para a sua sala. E eu convido os amados a abrirem a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Dentro do nosso Novo Testamento, nós dividimos as cartas, os livros que se encontram no Novo Testamento em 5 grupos. No primeiro grupo nós temos os Evangelhos. No segundo grupo nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Logo em seguida nós temos as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que nós chamamos de cartas paulinas. E depois nós temos as cartas gerais. E dentro desse bloco das cartas gerais encontra-se a carta aos Hebreus. E por último, no último bloco, nós temos a Revelação, que é o livro do Apocalipse. Então vamos meditar nessa noite, especificamente na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí, ou você que está acessando, deixe aí na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. E nessa noite gostaria de meditar, refletir e compartilhar com os irmãos o que nos ensina essa preciosa palavra do Senhor dentro do tema a dinâmica da santificação. Compreendemos como os servos de Deus que agora regenerados e remidos pelo sangue precioso de Cristo, somos salvos pelo preço que Cristo pagou por cada um de nós na cruz do Calvário, através da sua morte e ressurreição, e também somos declarados santos. Mas entendemos também que apesar de já sermos salvos e já sermos justificados e declarados santos, ainda habitamos em um corpo carnal sujeito às tentações e a cometermos inúmeros pecados no decorrer da nossa vida. A grande e preciosa diferença é que agora nós não nos alegramos mais nisso. Todas as vezes que pecamos, todas as vezes que desobedecemos a Deus, nós entristecemos, nos entristecemos, o nosso coração fica triste. E essa tristeza deve nos levar ao arrependimento e ao pedido de perdão ao Senhor pelo pecado cometido. E dentro desse nosso desafio, pelo tempo assim que Deus nos permitir vivermos nesse mundo, somos desafiados a nos santificarmos a cada dia mais. E esse capítulo 12, em especial, do livro de Hebreus, nos convida a refletir sobre isso. No verso 14, parte B, e logo em seguida nós estaremos meditando em todo o capítulo 12 de Hebreus, mas especificamente no verso 14, parte B, nos diz o seguinte: procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um dos atributos, ou uma das características de nós evidenciarmos os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, é que esses buscam a santificação. Isso faz parte da vida daquele que foi verdadeiramente convertido, daquele que compreendeu a mensagem do Evangelho e rendeu-se a Cristo Jesus. Todo verdadeiro cristão busca a santificação no Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós podemos observar no capítulo 12 aos Hebreus, ou resumir em especial a carta de Hebreus, em especial o capítulo 12, que o autor da carta está nos
estimulando ou nos encorajando a não jogar a toalha, a não desistirmos, a prosseguirmos perseverantes na fé em Cristo Jesus. E nós vamos ver alguns princípios que nos fala a palavra do Senhor. Então, a carta aos Hebreus, ela pode ser resumida com este propósito: encorajar os cristãos a não jogarem a toalha, a não desistirem do combate da fé. Muitas são as lutas que nós passamos, muitos são os desafios, tribulações, circunstâncias difíceis. E em determinados momentos da nossa vida, nós podemos, de alguma forma ou por alguma circunstância, pensar na possibilidade de jogarmos a toalha, de abandonarmos a fé, de desistirmos, de dizermos: Senhor, eu não aguento mais, eu não vejo mais esperança, eu não vejo mais solução para esse problema na minha vida. Então, é possível que muitos de nós já tenhamos passado por situações assim, em que desejamos, no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus, jogar a toalha. Mas nós vamos ver na palavra do Senhor o que nos encoraja, o próprio Deus, através da sua preciosa palavra. Por que o autor aos Hebreus nos incentiva a fazer isso, nos direciona ou nos anima a não jogarmos a toalha? Qual era a situação ou o contexto em que aqueles irmãos estavam vivendo? Essa carta foi escrita para o povo judeu, em especial aos judeus que tinham se convertido a Cristo Jesus. E muitos foram se convertendo, muitos foram sendo salvos, os seus olhos foram abertos e eles foram compreendendo a luz da palavra do Senhor. Só que em determinado momento, eles foram vendo que essa jornada não seria uma jornada de plena alegria, de uma alegria constante, sem lutas, sem sofrimentos, sem dificuldades. Muitos deles pensaram que agora seria só alegria. E aí começaram os ataques de outros judeus que não concordavam com essa nova fé, com essa nova visão em Cristo Jesus. E muitas tribulações passaram os nossos irmãos novos convertidos ali entre o povo judeu. Então, não é muito diferente dos nossos dias. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Possivelmente você no princípio achou que seria só maravilha, seria só bênçãos, né? Não teria dificuldade. E no decorrer da sua caminhada você foi descobrindo que as lutas viriam, as dificuldades viriam. Mas Cristo disse: tende bom ânimo, eu estarei com você todos os dias. E é na santa e poderosa palavra do Senhor que nós nos firmamos, que nós nos animamos e que nós somos fortalecidos para continuar a nossa jornada aqui. Portanto, querido, se você está nessa corrida, se você está nesse caminho, percorrendo essa jornada e está considerando jogar a toalha, reflita e pense a respeito do que nos diz a carta aos Hebreus, especificamente o capítulo 12, onde ele nos exorta a considerar o próprio exemplo de perseverança de Jesus, de forma a como devemos reagir aos desafios que são colocados diante de nós. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é: olhe para Cristo e corra para ganhar o prêmio. Vamos ver o que nos diz o verso 1 até o verso de número 3 do capítulo 12. Na Nova Almeida Atualizada nos diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês
não se cansem e nem desanimem. Então nós devemos, queridos, olhar para o Cristo, olhar para Cristo e correr para ganhar o prêmio. Porque o autor nos convida a olhar para Cristo. Porque, digamos aqui, nós, acredito que nenhum de nós passamos por um sofrimento igual, semelhante ou próximo do que o Cristo passou, do que Cristo sofreu. Então isso já é um motivo mais do que suficiente a todas as vezes que pensarmos em desistirmos da nossa jornada de fé, da nossa jornada com Deus, lembrarmos do que passou o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Muitas pessoas fracassam porque não estão olhando para Cristo, olham para outras pessoas, podem olhar para algum líder, para algum ídolo que tenha em seu coração, para alguma pessoa no qual ela admira muito. Pode ser uma figura paterna, uma figura materna, um líder político, um líder religioso, um artista ou qualquer outra pessoa que ocupe aquele lugar especial em seu coração. E ao ver aquela pessoa fracassar, talvez você desanime, talvez você encontre ali um motivo ou uma justificativa para você jogar a toalha. Mas o nosso padrão, o nosso alvo, aquele no qual nós devemos nos espelhar verdadeiramente, seguir e buscarmos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, esse é Cristo Jesus. Esse que suportou muita coisa. O triunfo de Jesus sobre o sofrimento e a morte o qualifica como padrão de uma vida de fé a ser imitada. Notemos que na vida cristã nós temos um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. É claro que nós podemos ver Cristo Jesus através das ações e atitudes de muitos dos nossos irmãos. Às vezes nós olhamos alguns irmãos professando sabiamente a palavra do Senhor, dando bom testemunho, e assim deve ser cada um de nós, darmos bom testemunho de Cristo, e através desse testemunho precioso, nós vermos Cristo brilhando através desta vida. Mas todos nós também entendemos que estamos sujeitos em determinado momento a falharmos. Mas nós devemos olhar para aquele que nunca falhou, aquele que nunca desobedeceu a Deus. Ele é o nosso padrão. Nós precisamos entender que temos uma limitação, o peso e o pecado que nos atrapalha. Nós temos um modo padrão, a perseverança. Nós temos um modelo, o próprio Cristo. E nós temos uma presença, Cristo, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Ele que é o desbravador, o pioneiro, o modelo de fonte da fé e também a completa fé, aquele que inicia e aquele que conclui a fé em cada um dos nossos corações. Então esse é o nosso padrão. Então a primeira coisa que nós devemos pensar, ou o primeiro princípio que nós podemos destacar à luz da palavra do Senhor, sobre a santificação, aperfeiçoando a nossa santificação, é que nós devemos olhar para Cristo e olhar de maneira que nós desejemos correr para alcançar tão precioso prêmio. A vida eterna em Cristo Jesus que nós já alcançamos, mas que nós desfrutaremos plenamente com Ele nos céus, quando o Senhor assim nos chamar ou vier até nós. Então, não esqueça disso, queridos. Olhe para Cristo e corra para ganhar tão precioso prêmio. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é: olhe para Cristo e se submeta à disciplina. Vamos ver como continua o texto, a partir do verso de número 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita.
é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Fruto de justiça. Existem muitas formas de se olhar uma disciplina. E dentro do nosso contexto de igreja isso é bastante comum, né? Parece que cada pessoa tem uma visão, uma perspectiva a respeito do que é a disciplina ou de como essa disciplina deve ser aplicada. Mas atentemos então para o que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso. Mas analisando as nossas visões, as nossas lentes, nós podemos dizer que existem pessoas que simplesmente acatam e aceitam a disciplina. No sentido de dizer assim, tá bom, eu vou acatar, porque a palavra de Deus diz que eu preciso acatar e eu vou acatar, mas eu não estou de acordo com essa disciplina. Mas para não aparentar-me uma pessoa rebelde, eu vou acatar. Era assim a atitude de muitos na época dos judeus, né? Na época da igreja primitiva. Existiam aqueles que argumentavam: não há o que fazer senão aceitar a disciplina. Fazer qualquer outra coisa será como bater cabeça contra a parede. Ora, essa era uma tentativa de se aceitar a sabedoria suprema, mas mesmo assim esta aceitação não era por amor ao Pai, e nem pelo poder ao Pai. Não era uma aceitação de boa vontade, mas uma aceitação que mostrava que aquela pessoa continuava derrotada e sujeita aos seus próprios pecados. Então, as motivações do nosso coração também, quando somos colocados em uma situação de disciplina, revelam muito se nós estamos atendendo ou aceitando biblicamente a disciplina do Senhor, a orientação do Senhor para corrigir os nossos erros, as nossas falhas. Então, cuidemos das motivações do nosso coração, caso sejamos submetidos a alguma disciplina. E existem também pessoas que recebem a disciplina de muito mau grado, fazendo tudo para que aquela disciplina passe o mais rápido possível. Era comum no contexto romano eles dizerem assim: jamais permitirei que qualquer coisa interrompa a minha vida. Ainda assim, hoje isso é muito comum. Receber a disciplina divina com esse espírito é um obstáculo a ser transposto. É o mesmo que considerá-la como algo que nos é infligido e que deve ser enfrentado com desafio. Jamais com gratidão pelos frutos que se colherá no final. Então, muitas pessoas também têm dificuldade ao serem exortadas, ao serem chamadas a atenção. Como o próprio texto nos diz, ou nos disse aqui, no versículo 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E de fato é, porque nenhum de nós gostamos de ser disciplinados. Nenhum de nós gostamos de ser chamado a atenção. Então, naquele momento, causa uma tristeza aos nossos corações. Mas precisamos entender que essa disciplina,
ele diz, o texto continua, porém mais tarde produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente em Cristo Jesus, deve se submeter à disciplina, quando essa disciplina, obviamente, for lhe aplicada por algum motivo justo e comprovado, né? Precisamos estar sujeitos à disciplina. E de que forma, né? E aí entram as pessoas que corretamente aceitam a disciplina como uma disciplina vinda de um pai amoroso. Todos nós, muitos aqui são pais e todos são filhos, né? E possivelmente todos nós já passamos por alguma situação de disciplina. E talvez você como pai já tenha disciplinado o seu filho, a sua filha, né? Nós costumamos dizer como cristãos, nós amamos a pessoa, mas abominamos o pecado que ela pratica ou a desobediência que ela pratica. E muitas pessoas que não são cristãs têm dificuldade de entender isso. Talvez pelo próprio mau exemplo que muitas pessoas têm dado. Mas é essa mesma ideia aqui, né? Nós não concordamos quando o nosso filho nos desobedece, quando os nossos filhos nos desonram, quando os nossos filhos pecam e desobedecem a Deus. E nós, à luz da palavra de Deus, precisamos discipliná-lo, precisamos corrigi-los, precisamos mostrar o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E isso, em nenhum momento, vai fazer com que o amor que nós temos, ou que nós dizemos ter pelos nossos filhos, venha diminuir. Não é verdade? Nós não deixamos de amar menos os nossos filhos porque o estamos disciplinando. Muito pelo contrário. Nós estamos mostrando que o amamos e o amamos muito. Porque o texto nos diz que aqueles que não disciplinam é como se os filhos fossem filhos abortivos, né? Como se fossem filhos adotivos, no caso, né? Como se não tivesse interesse nenhum por aquele que é considerado seu filho ali. Mas nós, verdadeiros pais em Cristo Jesus, disciplinamos justamente porque nós amamos os nossos filhos e queremos o bem para ele. E nós sabemos que o bem para ele é que ele ande à luz do que nos ensina a palavra do Senhor. Então, para alcançarmos ou exercitarmos, aperfeiçoarmos ainda mais a santificação do Senhor em nossos corações, nós precisamos olhar para Cristo e também nos submeter à disciplina do Senhor. E nós precisamos também, queridos, terceiro ponto, olhe para Cristo e não abra mão da herança eterna. A perseverança na santidade, ao invés da imoralidade, da profanidade, é a atitude correta de quem corre olhando para Cristo sem abrir mão da herança eterna. Vamos ver o que continua a nos dizer o texto a partir do verso de número 12. E diz assim o Senhor: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Então nós somos desafiados a olhar para Cristo e não abrir mão da herança que o Senhor tem a nos dar, a herança eterna. Precisamos seguir o que nos orienta, o que nos ensina a palavra do Senhor e ter sempre em mente aquilo que o Senhor prometeu também conceder a cada um de nós. Sabemos que passamos por lutas hoje, mas que um dia essas lutas cessarão.
Um dia, as dificuldades, por mais difíceis que se tornem, por mais difíceis que sejam, vai passar. Precisamos ter essa esperança de que vai passar. E de que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação de todos os séculos. Por isso, queridos, nós precisamos olhar para Cristo e não abrir mão, não desistir, não jogar a toalha e deixarmos de receber a herança eterna do Senhor. No quarto ponto, olhe para Cristo e contemple o tão precioso privilégio que Ele lhe dá. A superioridade da nova aliança é vista no contraste entre suas cerimônias de instituição. Vamos ver o que nos prossegue dizendo a partir do verso 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque de trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que lhes fosse dito mais nada. Mas, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quão precioso privilégio, irmãos, temos nós. E em muitos momentos da nossa vida, devido às circunstâncias, devido não estarmos perseverando na fé, perseverando na oração, perseverando no conhecimento do Senhor através da sua palavra, foge da nossa mente o tão precioso privilégio que Deus nos dá. Normalmente, quando oramos antes de iniciar o culto, quando oramos antes de ministrar os louvores ao Senhor, nós sempre falamos isso: Senhor, te agradecemos por tão precioso privilégio. Só que para muitas pessoas, vir à igreja, participar de um culto, oferecer um culto ao Senhor, não tem sido mais um privilégio. Tem sido um peso, tem sido enfadonho, tem sido chato para muitas pessoas, porque essas pessoas têm deixado de ouvir a palavra do Senhor e têm se alimentado, os seus corações de muitas outras coisas que o mundo tem falado, que o mundo tem oferecido. Mas nós que desejamos nos aperfeiçoar e perseverarmos nessa corrida olhando para Cristo Jesus, precisamos ter sempre em mente que tudo aquilo que Deus nos tem permitido vivenciar, experimentar e oferecer a Ele é um grandioso privilégio, conquistado por Cristo Jesus. Por isso nós devemos olhar para Cristo e contemplar o seu privilégio. Nós temos esse privilégio porque Cristo nos concedeu tão grandioso privilégio de servi-lo, de adorá-lo, de amá-lo, de fazer a sua vontade, de fazer a sua obra neste mundo, de sermos testemunhas vivas do que Deus tem feito em nós e através de nós, para que muitas vidas continuem sendo transformadas e alcançadas por seu grandioso amor. Às vezes eu penso que muitos de nós temos deixado de cumprir a nossa missão como igreja do Senhor, porque tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que desagrada a Deus tem nos impedido, tem nos atrapalhado. Para muitas pessoas, ser cristão é simplesmente você sair da sua casa e vir para este local. Muitas pessoas se acostumaram a vir aqui.
É possível que muitos, no período em que nós estivemos aqui com um problema na rede elétrica, nem tivessem vindo mais aqui, até que o problema fosse resolvido. Espero que esse não seja o seu caso. Mas o que de fato tem nos motivado a servir ao Senhor? O que de fato tem movido o nosso coração a vir a este local oferecer um culto a Deus? Pensemos e reflitamos sobre isso e que não venhamos tirar da nossa mente e do nosso coração essa compreensão de que Deus está nos dando um grandioso privilégio e nós devemos ser gratos ao Senhor todos os dias na nossa vida. E no quinto e último ponto, olhe para Cristo e não deixe de ouvir a voz do Senhor. E o capítulo 12 vai finalizar dizendo, a partir do verso de número 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente nos advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olhe para Cristo e não deixe de ouvir a voz do Senhor. A perseverança significa uma aceitação reverente das exigências de Deus à luz da tremenda magnitude da sua ira, que é o que nos relata o texto em que acabamos de ler. Então nós precisamos, queridos, estar sensíveis e desejosos de sempre ouvirmos a voz do Senhor. Durante o dia, os nossos ouvidos estão inclinados a muitas coisas. As redes sociais, aos noticiários, as pessoas que nos cercam no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa família, no nosso dia a dia. Mas a quem de fato nós estamos atentamente remanejando, colocando os nossos ouvidos? A quem de fato nós temos dado ouvido? Aquilo que o mundo tem falado a nós, aquilo que o mundo tem proferido e tem alcançado os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, ou nós temos de fato dado ouvidos à voz do Senhor? Nós temos de fato nos esmerados em ouvir, em buscar, em entender, em compreender o que nos ensina a palavra do Senhor e a andar em conformidade com a sua santa e poderosa palavra, a voz que vem do Senhor? A quem temos dado ouvido? A salvação em nós, ela exige que nós busquemos a santificação. A santificação, o ato de buscarmos essa santificação, comprova que fomos justificados em Cristo Jesus. Então esta é a dinâmica da santificação. Todo tempo nós devemos olhar para Cristo. Olhe para Cristo e corra para ganhar o prêmio. Olhe para Cristo e se submeta à disciplina. Olhe para Cristo e não abra mão da herança eterna. Olhe para Cristo e contemple o seu maravilhoso privilégio. Olhe para Cristo e não deixe de ouvir a voz do Senhor.
Precisamos andar fundo na santificação, sem o qual ninguém verá ao Senhor. E finalizo com 2 textos a mais da palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos nossos irmãos ali no capítulo 3, dos versos 11 a 13, nos diz o seguinte: que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E Paulo escrevendo também a Tito, no capítulo 2, versos 11 a 14, nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, e que ninguém despreze você. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a, de fato, olharmos para Cristo em nossa caminhada de fé e buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus, grato ao Senhor sempre por cada privilégio que Ele tem me concedido de servi-lo. Que o meu coração se volte cada vez mais para o Senhor e que Ele me ajude a perseverar e a fortalecer na santificação. E assim intercedo por cada um dos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que nós prossigamos firmes, meus irmãos, nessa caminhada de santificação ao Senhor nosso Deus.